Olá, boa noite. Visitas a pacientes voltam a acontecer na unidade de trauma do Hospital da Restauração, um dia depois de parte do forro do teto desabar. Instituições ligadas à saúde fizeram vistorias no setor. Corpo de comerciante e irmão de influenciador digital Rodrigo Silvino foi enterrado sob muita comoção. Ele foi assassinado em Brasília Teimosa. Alta nos preços dos alimentos faz a cenoura virar o vilão da feira. O quilo subiu de 5 para 12 reais. Começa a vacinação contra a gripe de mais um grupo. Lilian Oliveira. Grávidas, professores, trabalhadores da saúde e do transporte estão neste novo grupo. A gente vai falar sobre a importância dessa vacina e também da vacina contra o sarampo, que pode ser aplicada em crianças de 6 meses a menos de 5 anos. Na véspera de terminar o prazo para tirar o título de eleitor, movimentos sociais ajudam quem tem dificuldade de usar a internet. Você viu ontem aqui no NE2 o desespero de pacientes e profissionais de saúde do Hospital da Restauração no Recife, depois que parte do forro do teto desabou. O problema ocorreu na unidade de trauma do HR. De acordo com a direção do hospital, um cano estourou e derrubou 2 placas de gesso. A água atingiu 2 salas. 96 pacientes precisaram ser transferidos às pressas para outros setores. A direção disse que, ainda ontem, as salas laranja e vermelha voltaram a receber pacientes. Após o problema, instituições ligadas aos profissionais de saúde realizaram vistorias na unidade de trauma do HR. E as visitas aos pacientes voltaram a acontecer. Do lado de fora, a estrutura do Hospital da Restauração dá sinais da falta de manutenção. Dentro, o reparo feito nas partes que desabaram do forro da ala vermelha do setor de traumas. Este vídeo, gravado hoje à tarde no local do acidente, mostra que os buracos foram fechados com tapumes e revela outro problema: a superlotação. Pacientes acomodados em macas no corredor. Os vídeos foram feitos pelo Conselho Estadual de Direitos Humanos. Pacientes no chão, rachaduras, fios expostos, vazamentos, os gessos, realmente o teto, realmente, em várias áreas, se você passa em todo o hospital, ou está quebrado, ou está caindo, com risco iminente de acidente aos pacientes e seus familiares. Joselma chegou no início da tarde para visitar o pai internado na ala vermelha. Ela diz que o forro desabou bem ao lado dele. O cidadão que se encontra-se também internado, fez a filmagem e do lado dele ele cita e mostra assim, quando eu vi era meu pai. Eu entrei em desespero, eu quase que enlouqueço. Às 2 horas da tarde, uma longa fila se formou aqui em frente ao Hospital da Restauração. São acompanhantes de pacientes angustiados, esperando por uma notícia de quem está lá dentro. A gente fica insegura, Fica muito insegura com essa situação que vem acontecendo. Que isso são relatos antigos, não é de agora. Então, como é que a gente fica numa situação dessa? Ontem à tarde, partes do forro de gesso da unidade de trauma do Hospital da Restauração desabaram. 96 pacientes que estavam nas salas vermelha e laranja foram transferidos para outros setores, enquanto o reparo era feito. De acordo com a direção do hospital, o problema foi causado por um vazamento. Um funcionário que não quis revelar a identidade conta como foi o momento. Tivemos que transferir os pacientes da ala vermelha, da laranja 1 e da laranja 2. Colocamos os pacientes na recepção, nos corredores, na amarela. Os pacientes entubados, a gente teve que levar para a amarela. Onde na amarela não tinha respirador, que não tem, realmente lá os pacientes são mais estáveis. Aí a gente teve que transportar respirador, transportar o carrinho de parada, pegar o material de intubação, assim, foi bem angustiante. Uma equipe do Conselho Regional de Enfermagem esteve no hospital para verificar as condições da unidade de trauma. Foi pontual porque aconteceu, teve esse acontecimento ontem, mas existem problemas estruturais de fiação exposta, Tem muito bolor, muita parede molhada. O Sindicato dos Médicos também vistoriou o hospital.
vimos que toda a parte estrutural, do ponto de vista de vazamento, de teto e tudo, foi corrigido. Essa correção de imediato. Mas o que mais impressiona é o cenário de guerra que nós vimos. Uma quantidade de pacientes, um número absurdo, quase 200 pacientes lá amontoados na unidade de trauma, onde faz o setor de neurocirurgia. O Conselho Regional de Medicina também fez uma vistoria no local. De acordo com o CREMEP, a unidade de trauma está funcionando normalmente após os reparos feitos pelo hospital. O que nós constatamos é que o local onde houve a queda do teto, ele foi já desde ontem reparado, o vazamento já foi solucionado e na ocasião, cerca de 15 pacientes que estavam entubados, eles foram de imediato, em menos de meia hora, estavam realocados em outro local com ponto de oxigênio adequado. O Ministério Público do Estado, por meio da Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde da capital, abriu um procedimento de investigação e pediu informações sobre as providências adotadas pelo HR, que é o maior hospital da rede pública de Pernambuco e a principal emergência para atendimento de pacientes com politraumatismo do Norte e Nordeste. Absoluta falta de respeito com a população, não só pernambucana, mas assim brasileira também, que isso a gente vive no país inteiro. Consegui adentrar ainda na sala e é um caos, principalmente a área vermelha, onde já tem pacientes acamados em máquinas e fila única ou até dupla aos pés dos mesmos. E a gente vai voltar para o Hospital da Restauração. Mário Carvalho continua por lá. Mário, o que a Secretaria Estadual de Saúde diz sobre esses problemas no HR? Boa noite para você. Oi, Márcio, boa noite a você, boa noite a todos. Pois é, a gente pediu um posicionamento para a Secretaria sobre isso. Eu vou ler aqui alguns trechos da nota. A Secretaria Estadual de Saúde reconhece a grande demanda, fato provocado, sobretudo, pela demanda reprimida motivada pela pandemia. A CESP vem adotando medidas de reforço assistencial, especialmente na área de neurologia, responsável pela maior parte do volume de atendimento de trauma da unidade. O governo de Pernambuco vem estudando a mudança de perfil no Hospital de Referência à Covid-19, Unidade Boa Viagem, para também atuar como retaguarda do HR. Sobre o incidente registrado no Hospital da Restauração, a CESP esclarece que o evento foi um caso pontual e que não tem qualquer relação com problemas estruturais na edificação. O vazamento de água ocorrido no HR na tarde de ontem se deu por conta do rompimento de uma tubulação de água potável. Esse foi o posicionamento da Secretaria Estadual de Saúde. Márcio. Mário Carvalho ao vivo do HR do Hospital da Restauração. E olha, o G1 Pernambuco também acompanha essa situação no Hospital da Restauração, trazendo sempre atualizações. E tem uma reportagem que diz o seguinte: mofo, superfungo, fios expostos e vários desabamentos de teto. A rotina de problemas no Hospital da Restauração. O G1 fez um levantamento com algumas falhas estruturais e outros problemas registrados no HR desde 2019. Em 2019, por exemplo, tem a reportagem aqui mostrando no G1 o seguinte: aconteceu outro acidente parecido com o registrado ontem. Parte do forro do teto de uma enfermaria desabou. Você acompanha os detalhes no aplicativo do G1, aqui pelo celular, ou então no site g1.com.br/pe. Foi enterrado hoje à tarde no cemitério de Santo Amaro o corpo de Ricardo Silvino, irmão do influenciador digital Rodrigo Silvino. Ricardo foi assassinado ontem em frente à loja em que trabalhava. O corpo de Ricardo Silvino foi velado sob muita comoção. Parentes e amigos foram ao cemitério de Santo Amaro. A mãe dele precisou ser amparada. Rodrigo Silvino, irmão de Ricardo e influenciador digital, estava desolado. Eu perdi um pedaço de mim, eu perdi minha fortaleza, como eu falei. Eu perdi meu pai, ele não foi meu irmão, ele foi meu pai. Eu perdi minha vida, eu perdi minha vida, minha gente. Para a família, Ricardo foi assassinado por engano. Não teve motivo, tenho certeza que foi engano, minha gente. O alvo não foi ele, foi o outro. Ele estava no trabalho dele. Ellen lembrou a última vez que esteve com o primo. Emocionada, contou sobre a importância de Ricardo na vida dela. A gente estava na praia no domingo, eu, o filho mais velho dele, a esposa, e ele lá brincando, rindo com a gente na praia, comprando tudo que a gente queria lá, brincalhão. E foi minha despedida com ele, foi no domingo. Ele era tudo pra... Ele era um pai. Ele me dava os melhores conselhos da vida. Ele que abriu meu olho para o que eu sou hoje em dia.
entendeu? Correr atrás dos meus objetivos e não depender de ninguém. Isso tudo foi ele que me ensinou. Moacir Walker, também influenciador digital e amigo do irmão de Ricardo, foi ao cemitério para dar apoio à família. A gente tem que ter força, né, para poder vir aqui e dar um abraço incrível em Rodrigo, porque ele é um menino maravilhoso, e Ricardo também. Eu conheci, era um menino incrível e ajudava bastante a família. O crime foi na rua Lagoinha, no bairro de Brasília Teimosa, onde Ricardo Silvino, de 29 anos, tinha uma vidraçaria. Ele inaugurou a loja em junho do ano passado. O momento foi registrado em fotos com muita alegria. Ricardo tinha o costume de sair de casa às 7 da manhã e encerrar o expediente às 5 da tarde. Ontem, neste mesmo horário, ele voltou para a vidraçaria para guardar o material de trabalho. De acordo com testemunhas, foi nesse momento que 2 homens num carro branco chegaram atirando. Ricardo foi atingido pelos disparos. O SAMU e a Polícia Civil foram chamados. Quando as equipes chegaram ao local, Ricardo e outro homem, que ainda não foi identificado, estavam sem vida. Ricardo deixa 3 filhos, 2 meninos de 8 anos e uma menina de 3. O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP. O outro homem que também foi assassinado continua sem identificação. O porteiro de um prédio em Boa Viagem, na zona sul do Recife, morreu depois de sofrer um choque elétrico e uma queda. O acidente foi hoje à tarde na Avenida Conselheiro Aguiar. De acordo com a Polícia Científica, Luiz Marinho Jardim Júnior, de 42 anos, estava realizando um serviço de troca de luminária quando levou um choque e caiu de uma altura de 2,5 metros. O SAMU chegou a enviar equipes ao local, mas a vítima não resistiu. O corpo foi levado ao IML. Depois do intervalo, consumidores se assustam com a alta dos preços na feira. Entre os produtos mais caros, a cenoura. E o Náutico entra em campo daqui a pouco pela Série B do Campeonato Brasileiro. Imagens ao vivo para você. E o NE2 volta em instantes. O aumento dos preços dos alimentos tem preocupado os consumidores. O vilão da feira é a cenoura. Do começo do ano para cá, o quilo subiu de R$ 5 para R$ 12. Quem trabalha vendendo marmitas saudáveis precisou se adaptar para não perder a clientela. O colorido da feira está pesando no bolso. Dona Marilene sempre faz as compras em Casa Amarela. E a cada mês vê o dinheiro render menos. Está tudo muito caro. Comprar como é que faz? Pesquisa. Tem que pesquisar, né? Senão a gente não consegue comprar. Na feira de Casa Amarela, a cenoura estava custando R$ 5 o quilo no começo do ano. Hoje, o consumidor está pagando mais que o dobro, R$ 12. Tomate era encontrado entre R$ 3 e R$ 4 o quilo. Agora está R$ 10. E o quilo do melão, que custava R$ 3 no começo do ano, subiu para R$ 5. Os constantes aumentos nos alimentos também colocam os feirantes em uma posição difícil. Para cada venda, uma negociação. A gente sempre tenta negociar o máximo que dá. Mas quando tem aumento no preço da mercadoria, aí não tem jeito, é aquele preço mesmo. No Ceasa é do mesmo jeito. O cliente pichincha de um lado, o feirante reclama do outro. A gente tem que pichinchar, mas ele não aceita. Ele está dizendo que pagou 100 e pouco na saca de cenoura pichinchando. E eu estou pichinchando para ele fazer um menos, tirar R$1. Aí eu não vou ganhar nada, aí eu vou empatar o dinheiro e como é que eu vou pagar a Ceasa no fim do mês? O que os consumidores e os próprios feirantes estão sentindo se traduz em números. A alta dos hortifruti foi liderada pela cenoura, aumento de 150%. Em Pernambuco, o quilo vendido nessa feira dentro do Ceasa saiu de R$ 2 em abril do ano passado para R$ 5 em abril desse ano. A batata e a cebola tiveram reajuste de 100% em 12 meses. O preço das duas saltou de R$ 2,50 para R$ 5,50 o quilo. E o aumento do tomate também está entre os maiores da feira em Pernambuco. O quilo passou de R$ 2,50 para R$ 3,50 em um ano. De acordo com o Ceasa, entre os principais motivos para esses reajustes estão a entre-safra, o aumento do custo de produção e mudanças climáticas. Mas o que o consumidor quer saber mesmo é como driblar esses reajustes. Como sair da feira sem aquela sensação de que cada vez está levando menos coisa para casa? Em primeiro lugar, pesquisar, isso é muito importante. E segundo, a criatividade da dona de casa em alterar o prato, no caso um soufflé de chuchu no lugar do purê de batata e assim por diante. Ainda de acordo com o chefe de informação de mercado agrícola do Ceasa Pernambuco,
Os preços devem se manter elevados nesse primeiro semestre. Essa questão do alimento realmente está muito difícil, mesmo porque o setor produtivo está tendo muita dificuldade, porque tem que importar esses produtos e, em função do dólar, estão muito elevados. É a questão do fertilizante, que nós somos muito dependentes. Está mais difícil, mas a gente sabe que não é culpa dos comerciantes, é culpa de toda o transporte, entre outros fatores que acarreta o aumento do preço. Sem poder baixar os preços, Jair aposta na qualidade do que vende. Tem que atrair o freguês, bastante qualidade, atendimento, entendeu? O segredo é esse. Em casa, Cristiane prepara as marmitas que vende para o almoço e jantar. Por dia, saem 150 pedidos. Ela sentiu os aumentos e até agora só o que viu reduzir foi a margem de lucro para não perder a clientela. A gente está tentando se segurar o máximo que pode, porque a gente já vem de uma pandemia, né? Então a gente também pensa no lado do cliente. E agora a gente faz um giro pelo trânsito aqui na região metropolitana do Recife. Vamos circular pela Zona Norte, agora com imagens mostrando para você como é que está a Avenida Rosa e Silva, no bairro dos Aflitos. Os carros seguem em direção, os carros e os ônibus também seguem em direção ao Parque da Jaqueira. Movimento tranquilo nessa hora. Agora 7 horas e 28 minutos, muita gente saindo do trabalho, da faculdade também, tendo como uma das alternativas a Avenida Rosa e Silva. Temos também imagens para mostrar como é que está a avenida. Essa aí, imagens para você da Rua Cônego Barata, na Tamarineira. Os carros lá na frente seguem em direção à Casa Amarela e agora os carros seguem também mostrando para você em direção ao bairro de Afogados, como você acompanha nessa imagem aqui ao vivo. É que lá na frente você tem acesso, né, a vários pontos da capital pernambucana. E agora a gente mostra um outro cruzamento, mostrando a Avenida Norte no cruzamento com a Avenida João de Barros. Essa câmera fica ali na encruzilhada. Os carros do lado esquerdo seguem em direção ao bairro da Macaxeira. Movimento intenso nesse momento na Avenida Norte, como você acompanha com essas imagens ao vivo. Agora ali, olha, o sinal fechou. O cruzamento fechou. E agora a gente tem imagens para mostrar a Avenida Agamenon Magalhães, olha, mostrando ali essa movimentação intensa. Agora sim, temos imagens da Agamenon Magalhães no Parque Amorim. Os carros seguem no sentido Olinda nesse momento, trânsito intenso nos dois sentidos aí da Agamenon Magalhães, mostrando os carros que saem da Zona Norte em direção a Olinda na volta para casa. O PRTB lançou uma nova pré-candidatura ao governo de Pernambuco nas eleições deste ano. Em março, o partido havia oficializado o pastor Armando Filho para concorrer ao cargo, mas ele renunciou. Agora, o pré-candidato é o pastor evangélico e cantor gospel Esteves Jacinto. O lançamento da pré-candidatura foi nesta casa de eventos, no bairro de Casa Forte, no Recife. O pré-candidato Esteves Jacinto tem 56 anos, é pastor evangélico e cantor gospel. Ele também é presidente do Conselho de Pastores de Pernambuco. Esteves Jacinto começou a carreira política em 2008, quando concorreu a uma vaga de vereador. Em 2010, tentou uma vaga para deputado federal. Em 2012, lançou a candidatura para prefeito do Recife, mas desistiu antes das eleições por irregularidades com a Justiça Eleitoral. Em 2020, foi candidato a vereador por Jaboatão dos Guararapes e não conseguiu se eleger. O pré-candidato falou sobre as expectativas durante a campanha. Pernambuco é governado por famílias que se revelam no poder já há décadas e o PRTB tem uma proposta para inovar isso, trazendo para a população um novo caminho. Essa aqui é a verdade. E nós estamos aqui como soldados do partido para cumprir essa missão, acreditando que se tiver segundo turno, e eu creio que haverá, nós vamos estar lá junto. O PRTB negocia os nomes que vão ocupar os cargos de vice-governador e senador. O vice-governador continua o doutor Silvio Heraldo, ele é médico neurologista de Bimirim e família tradicional política. A gente está trazendo o sertão, juntar com o sertão. O candidato a senador, a gente está conversando com demais partidos para a composição. E hoje começou mais uma fase da campanha de vacinação contra a gripe. Podem receber a vacina agora grávidas, mulheres que tiveram filhos em até 45 dias, indígenas, professores das redes pública e também particular, pessoas com comorbidade ou então deficiência permanente. Tem também uma outra lista que a gente está acompanhando, olha, caminhoneiros, trabalhadores do transporte público e também rodoviário,
portuários também entram agora nessa fase de vacinação, trabalhadores das forças de segurança, a gente também tem salvamento e forças armadas, agora está aparecendo para você. Trabalhadores do sistema prisional e detentos e também adolescentes e jovens sob conduta socioeducativa. A vacina é de graça e está disponível nos postos de saúde de todos os municípios. Temos imagens para mostrar para você da UPinha Moacir André Gomes, em Casa Amarela, no Recife. Poucas pessoas apareceram por lá hoje. O Recife conta com 150 salas de vacinação que ficam nas UPinhas e também nos postos de saúde. E a gente lembra, a vacina da gripe também está sendo aplicada em pessoas acima dos 60 anos. Os trabalhadores da saúde devem tomar 2 vacinas, gripe e sarampo. As crianças de 6 meses a menos de 5 anos também tomam 2 doses, uma de gripe e outra de sarampo. A vacinação da gripe e do sarampo vai até o dia 3 de junho. E a gente vai falar da importância dessas 2 vacinas ao vivo com Lilian Oliveira. Lilian, começando pela vacina da gripe, quem tomou a vacina no ano passado, no fim do ano, e faz parte desse grupo, pode se vacinar? Deve procurar também os postos? Boa noite para você. Boa noite, Márcio, para você e para todo mundo que está assistindo. Deve sim procurar, porque o que acontece? A vacina da gripe ela tem um tempo curto de proteção, que é de 1 ano. E todo ano a composição dessa vacina muda. Mas quem vai explicar um pouquinho melhor para a gente é a Elizabeth Azoubel, que é coordenadora de imunização do Recife. Ela está aqui com a gente hoje à noite. Boa noite, Elizabeth. Então, realmente é importante as pessoas procurarem a vacina contra a gripe e a do sarampo também, porque a taxa de vacinação, o índice de proteção ali de cobertura vacinal tem diminuído, né? Boa noite. Boa noite a todos. Sim, é muito importante que mesmo as pessoas que tomaram a vacina no fim do ano passado, quando a gente teve aquele surto de gripe em dezembro, janeiro, compareça aos postos para fazer essa nova vacina. Essa nova vacina, ela tem essa cepa, a DAV, H3N2 DAV, que deu aquele surto de gripe o ano passado. Aí é bem importante que todas as pessoas que façam parte do grupo prioritário compareçam aos postos de vacinação para receberem a vacina. Essa nova vacina protege contra essa cepa que estava ali naquele surto do final do ano que preocupou muita gente, né? Agora, eu queria que você explicasse um pouquinho sobre a vacina contra o sarampo. Como que está a taxa de cobertura vacinal e quais são as complicações? Por que as pessoas não estão vacinando seus filhos contra o sarampo? O sarampo era uma doença que já estava sob controle no Brasil. O Brasil chegou a receber o certificado de país livre do sarampo. Só que em 2018 a gente teve um surto de sarampo e o Brasil perdeu esse certificado. A gente teve sarampo no Brasil inteiro. Aí é importante a gente fazer que as coberturas vacinais estão muito baixas, estão em torno de 70%, 75%. Aí é preciso, para a gente ficar livre do sarampo, a gente tem de subir essas coberturas para 95%. E o que a gente está vendo é que tem muita gente que está descuidando da vacinação. Não, de gripe, de sarampo, e a gente precisa mesmo vacinar. Não vamos esperar a doença chegar, não. Vamos vacinar antes da doença chegar, para a gente ficar livre da doença. Especificamente o sarampo. Essa nova geração ela não conviveu com a doença, então ela meio não deve saber o que ela provoca. Queria que você falasse um pouquinho das complicações dessa doença que pode causar até a morte, né? Essa geração de pais, elas foram abençoadas pela vacina, né? Aí elas foram bem vacinadas, a gente tinha coberturas altas, aí resultado, elas não sabem o que é um sarampo, não sabem o que é uma poliomielite, né? O sarampo é uma doença grave, que pode cegar, pode deixar a pessoa surda, a criança o sarampo pode levar a uma pneumonia e pode até matar a criança, né? A polio também, a polio é outra doença que também é muito grave. A gente conseguiu acabar ela do Brasil, das Américas. Não vamos deixar eles voltarem, não. No Brasil já tem alguns casos de sarampo. Aí é importante que a gente vacine. Elizabeth, muito obrigada pela participação aqui com a gente. Reforçamos que crianças de 6 meses e menos de 5 anos podem ser vacinadas em uma das 150 salas de vacinação no Recife, das 8 da manhã até as 4 da tarde, tanto contra a gripe quanto contra o sarampo. Márcio. Vacina de graça no posto de saúde, numa UPinha perto de casa, é muito importante proteger as crianças. Vamos agora atualizar os dados da vacinação contra a gripe e também o sarampo no estado.
De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, acompanhe comigo esses dados, 24,2% das pessoas acima dos 60 anos tomaram a vacina da gripe. Significa que 303.749 pessoas estão protegidas. Mais de 950 mil ainda precisam se vacinar. Entre os trabalhadores da saúde, 92.998 se imunizaram contra a gripe, 35,9% do público. 166 mil trabalhadores da saúde ainda precisam tomar a vacina. E agora falando do sarampo, 78.365 trabalhadores da saúde se vacinaram, 30,2% do total. Mais de 181 mil trabalhadores ainda não tomaram a vacina. E uma das salas da Casa da Cultura, no bairro de São José, virou hoje um espaço voluntário para ajudar quem não tem facilidade de usar a internet e precisa tirar ou então regularizar o título de eleitor. O atendimento foi organizado pelo Movimento Negro Unificado, junto com outros movimentos sociais. Os voluntários receberam as pessoas, deram orientações e entraram na internet. Pelo site tre-pe.jus.br é possível tirar o título de eleitor, mudar o local de votação e resolver outras pendências. E o prazo para fazer tudo isso termina amanhã, às 11h59 da noite. Como é tudo pela internet, é preciso tirar foto dos documentos e comprovantes e anexar no site do TRE. Amanhã, os voluntários dos movimentos sociais vão estar em 2 locais. Em Paulista, na sede da SUJAP, a Sociedade União Recreativa, na Rua 47, Casa 15, em Jardim Paulista Baixo, das 9 da manhã às 5 da tarde. Em Camaragibe, na comunidade Bondade de Deus 2, na Rua Josué Pereira de Oliveira, número 192, das 8 da manhã ao meio-dia. É importante ter em mãos carteira de identidade, CPF, comprovante de residência atualizado e também o título de eleitor, se já tiver. E pela 5ª rodada da Série B, o Náutico joga daqui a pouco contra o Guarani. Juan Torres está nos aflitos e traz as informações da partida. Boa noite para você, Juan. Boa noite, Márcio. Muito boa noite para todo mundo que está acompanhando o NE2. Daqui a pouco, às 9h30 da noite, a bola rola aqui no Estádio dos Aflitos, como você falou, pela 5ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro para Náutico e Guarani. O Timbu, claro, está muito empolgado com a conquista do título pernambucano, um bicampeonato que não vinha há 20 anos. E na Série B, o Náutico também está muito bem. São 2 vitórias seguidas e se vencer hoje o Guarani, o time comandado por Roberto Fernandes entra no G4, o grupo dos 4 mais bem classificados que dá acesso à primeira divisão do futebol brasileiro, grande objetivo do Náutico na temporada. O técnico Roberto Fernandes vai fazer algumas mudanças para esse jogo de hoje, até pelo desgaste que alguns jogadores tiveram nessa final do Campeonato Pernambucano e, além disso, outros atletas não estavam inscritos no estadual e não puderam enfrentar o Retrô na final do Pernambucano e devem pintar hoje no time titular, como é o caso do zagueiro Bruno Bispo e dos atacantes Luiz Felipe e Niltinho. Então eu vou aproveitar para reforçar o convite daqui a pouco, às 9h30 da noite, ao vivo e exclusivo no Premier. A gente assiste Náutico e Guarani com narração de Rembrandt Júnior, comentários de Cabral Neto e Ricardinho. Esperamos vocês. Márcio, um abraço. Um abraço, Juan. Bom trabalho para você e também para toda a equipe. Nós ficamos por aqui. Obrigado pela sua companhia. Para você, uma boa noite e até amanhã.